Olá. Na aula passada, a gente falou um pouquinho de os fármacos que atuam no sistema hematopoético e no sistema renal. Lembrando que quando a gente fala do sistema renal, nós estamos falando do sistema do rim, que a gente entende que o rim é uma glândula, né, suprarrenal, em geral, produzida vários hormônios andrógenos, que é o cortisol e o aldosterona, que produz também a adrenalina, né, que libera forte emoção, provocando aumento de batimentos cardíacos, aumento de pressão arterial e constrição de vasos também. Então a gente vai falar um pouquinho dos fármacos que atuam nesse sistema, tá? O fármaco que atua nesse sistema é o fármaco diurético, né? Que ele é definido muitas vezes impropriamente como substâncias que aumentam o volume urinário. Os diuréticos são fármacos que atuam primariamente estimulando a excreção de sódio e cloreto, principais eletrólitos do fluido extracelular. Eles também diminuem a reabsorção tubular, que é um processo que compreende o transporte ativo de eletrólitos e outros solutos da urina para células tubulares, né? O diurético, entretanto, são medicamentos que aumentam o fluxo urinário. São utilizados principalmente no alívio de edemas. Edemas são inchaços, como coadjuvantes no tratamento da hipertensão. Então, o diurético, né, ele é um coadjuvante para a medicação da hipertensão, tá? Bem como outros distúrbios que pode ser a saber, para combater edemas, né? Principalmente os provenientes da ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva, também da insuficiência renal crônica, né, por algum problema que pode vir a ter na, na, na glândula renal, ou ainda por oligúria, que é uma produção de urina abaixo do normal, tá? Então pode ser induzido diurético para todas essas situações. Também para o glaucoma, que o glaucoma é uma doença ocular, ainda, né, pela hipercalcemia e cálculos renais, visa eliminar principalmente o sódio, né? Água e às vezes cálcio e potássio. A classificação dos diuréticos podem ser classificados em 6 grupos: inibidores de enzimas, tá? Saluréticos moderados, saluréticos potentes, poupadores de potássio, os osmóticos e os mercuriais, certo? Os diuréticos, eles são medicamentos indicados basicamente para aumentar o volume urinário, tá? Então ele pode ser o furosemida, a hidroclorotiazida, o manitol ou a clotralidona. Depende qual o caso que o cardiologista vai indicar a medicação como diurético de apoio devido ao problema da pessoa. A urina é inicialmente formada no glômero, que se localiza no interior da cápsula de Brown, onde é submetida à ultrafiltração, tornando isenta de componentes celulares não filtráveis, como hemácias, leucócitos, proteínas. Durante a sua passagem pelo lume néfron, esse fluido praticamente é submetido a diversas alterações na sua composição. Alguns dos seus componentes são reabsorvidos quase integralmente para o interior dos vasos sanguíneos renais. Dessa forma, os diuréticos podem afetar principalmente os 3 processos fisiológicos, que é a filtração glomerular, a reabsorção e a excreção. Os principais drogas, né? As inibidoras de anidrisas carbônica são um grupo de fármacos diuréticos que atuam no rim, aumentando o volume e diminuindo a concentração da urina. Os saluréticos, eliminação de sódio por meio da urina. E os saluréticos potentes, que também é a eliminação de sódio por meio da urina, só que eles são mais potentes, tá?
Então, nós temos aqui é, 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 as drogas utilizadas como diurético para cada tipo de situação. Nós temos também os poupadores de potássio, nós temos os osmóticos e os mercurais, tá? Então, depende de cada situação, vai ser indicado um tipo de diurético para aquele paciente, tá? Agentes hematológicos. Definição e classificação. São os medicamentos que atuam sobre o sangue. Segundo o tipo e efeito produzido ou desejado, podem ser classificados em anêmicos, que é indicado para tratamento de anemias, anticoagulantes, né? E o hemostáticos ou coagulantes. Noções da hemostasia. Entende-se por hemostasia um mecanismo completo que bloqueia o sangramento, previne hemorragias espontâneas e evita a gelificação do sangue no sistema vascular. Trata-se de um processo biológico com a participação de uma cascata enzimática, que isso envolve alguns fatores. O conceito atual da hemostasia inclui 4 componentes principais, os quais devem funcionar harmonicamente para que o sangue circule no interior dos seus vasos, que são vasos, plaquetas, sistema de coagulação e sistema fibrinolítico. Antianêmicos são fármacos usados para anemia. São tipos de anemia causada por níveis inadequados de substâncias químicas no organismo. Sobretudo, né, nós temos o ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, todas essenciais para a maturação normal de eritrócitos dentro das células. Esses fármacos são, portanto, exemplos de terapia de reposição. Tá? Então, quando se tem uma anemia, usa-se dentro dessa anemia alguns fármacos, tá? E ele pode ser a medicação com o ferro, com a vitamina B ou até mesmo com ácido fólico. Depende da onde é que vem essa anemia, tá? Tipos de anemia. Anemia normocítica, perda de sangue ou defeitos no sangue. Anemia hipocrômica microcítica, deficiência de ferro. Anemia macrocita, deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Geralmente se usa vitamina B12 ou ácido fólico durante a gestação, tá? Para fazer a reposição, né, em relação a esses fatores. Os agentes antianêmicos exercem ação nesses 2 últimos tipos de anemias. Fármacos anticoagulantes. São fármacos que prolongam o tempo de coagulação sanguínea. São usados em diversos distúrbios cardiovasculares, tais como moléstia reumática, cardíaca, infarto, embolia, doença vascular periférica e trombose. São também úteis em alguns casos especiais de oftalmologia e otorrino, obstétrico e cirurgia ortopédica. Agem por geralmente inibir a ação ou formação de um ou mais fatores de coagulação. Os efeitos adversos do anticoagulante são de ocorrência rara, contudo, tais substâncias são absolutamente contraindicadas em algumas doenças especiais, tais como a hemofilia, doença ulcerativa ou trato gastrointestinal, doenças hepáticas renais graves, feridas, úlceras, hipertensão intensa. Uma vez que tais fármacos atravessam a barreira placentária durante a gravidez, devem ser usados como precaução. Há necessidade de cuidado na administração a mães no período de lactação. O período de lactação é quando ela está amamentando. Divide-se em antitrombóticos e antiplaquetários, que impedem e previnem a formação de trombos, que são os coágulos no sangue, e inibem a agregação de plaquetas, que é o AS, o percentil, o ticlide, o liquemine, o venalote e o marevan. Fibrinolíticos, fármacos que utilizados para desenvolver trombos já formados até em 72 horas. Streptokinase e streptoK, abiquinase e alteplase. Anticoagulantes são medicamentos que impedem a formação de coágulos,
utilizados normalmente na prevenção de trombose venosa, que a gente chama de TPV, tá? Então, geralmente usa-se o Clessane, que é por aplicação subcutânea, o Linkemine ou a heparina também, tá? E a varfarina, que é o Marevan. Então, os efeitos que eles podem causar: erupção cutânea, porque eles são medicamentos que a gente aplica, né, subcutâneo. Pode causar também uma alopécia. Alopécia é a queda de cabelos, diarreia ou sangramentos, tá? Recomenda-se a suspensão do anticoagulante de 12 horas antes da cirurgia, para que não aconteça um sangramento, tá? Então, por isso que se recomenda a suspensão do anticoagulante antes de qualquer tipo de cirurgia. Hemostáticos ou coagulantes. São fármacos utilizados em doenças hemorrágicas para estancar sangrias anormais através da coagulação do sangue, restabelecendo a hemostasia. Então, nós temos os coagulantes, né? Que pode ser o sulfato ferroso, a cianocabalamina, o ácido fólico, a vitamina K, o tussicol, o complexo protrombíaco, o adrenoxil e o ypsilon. Resumo: diuréticos são os medicamentos que aumentam o fluxo urinário. São utilizados principalmente no alívio de edemas e com coadjuvantes no tratamento da hipertensão, bem como em outros distúrbios, a saber, para combater edemas, principalmente os provenientes da ICC, da insuficiência renal crônica, da oligúria, do glaucoma, da hipercalcemia e de cálculos renais. Visa eliminar principalmente sódio, às vezes íon e cálcio e potássio. Anticoagulantes são fármacos que prolongam o tempo de coagulação sanguínea. São usados em diversos distúrbios cardiovasculares, tais como moléstias reumáticas cardíacas, infarto do miocárdio, embolia pulmonar, doença vascular cerebral, doença periférica e trombose venosa. São também úteis para casos especiais de oftalmologia, otorrino, obstetrícia ou ainda cirurgias ortopédicas.